Gente, essa questão vai dizer que as bactérias são seres unicelulares procariotos que têm formas de vida do tipo isolado ou em agrupamentos variados do tipo coloniais. Embora esses seres celulares sejam considerados pelo senso comum como micróbios perigosos, há muitas espécies importantes para o equilíbrio dinâmico dos seres vivos e destes com o meio ambiente. Assim sendo, muitos estudos e pesquisas são desenvolvidos na área da microbiologia para conhecer melhor a maquinaria biológica das bactérias. E aí ele dá 4 alternativas para a gente avaliar qual é a correta. Então vamos ver aqui, antes de entrar nas questões, o que significa unicelular? Significa que é uma única célula, né? Procarioto. Procarioto significa que ela não tem núcleo. O que significa, gente? Então, o material genético dela fica localizado dentro da célula, mas não definido por um envoltório. Então, elas podem ser do tipo de vida isolada, então uma única bactéria, ou elas se juntam e formam, né, agrupamentos celulares. Tem vários formatos, ok? E eles são muito importantes porque são muitas vezes causadores de doenças, mas são também importantes para a decomposição de matéria orgânica, por exemplo. Por isso, muito estudados. Então, vamos ver aqui o que eles estão falando sobre a citologia bacteriana. Letra A. Moléculas de DNA que ficam ligadas ao cromossomo bacteriano e costumam conter genes para resistência a antibióticos são denominados plasmídios. Então, pessoal, o que é o plasmídio? O plasmídio é uma sequência de DNA, um DNA circular das bactérias, que é mais simples do que esse DNA aqui, que seria o DNA cromossômico. Então, se eu considero isso aqui uma célula bacteriana, eu tenho esse DNA localizado aqui, né, num determinado local, mas sem o envoltório, então ele não tem um núcleo, e eu tenho um DNA circular pequenininho aqui. Esse DNA circular é que seria o plasmídio, que é realmente importante para a resistência aos antibióticos. O que está errado nessa questão? Porque está dizendo que essas moléculas de DNA ficam ligadas ao cromossomo. Não, os plasmídios, na verdade, eles ficam soltos. Eles podem, inclusive, sair da célula bacteriana, serem trocados, né, na reprodução sexuada dessas bactérias, por exemplo, por conjugação. Então, ele não está ligado ao DNA cromossômico, que seria esse aqui, tá? Nesse caso aqui, o cromossomo ele está desespiralizado, né? Porque ele está em intérfase. Quando ele fica em divisão celular, aí ele fica condensado e forma o cromossomo. Então, é esse DNA aqui. E o plasmídio não fica ligado a ele, fica exatamente solto ali na célula. Letra B. O capsídeo bacteriano, também conhecido como membrana celular, é constituído por uma substância química exclusiva das bactérias conhecida como mureína. Então, pessoal, o que está errado aqui para a gente? Primeiro, a bactéria, né? Desenhei aqui o plasmídio. E aqui, que seria esse primeiro envoltório dela, é a membrana plasmática. Mas as bactérias, pessoal, além da membrana plasmática, ela ainda tem mais um envoltório aqui para proteção, que é a parede celular. Normalmente, deixa ela mais rígida, mais resistente. E muitas vezes elas ainda têm mais um envoltório, que é a cápsula. Então, essa questão é um pouco de pegadinha, porque ela está falando de capsídeo. Capsídeo, pessoal, é uma estrutura dos vírus, ok? Letra C. Os pneumococos, bactérias causadoras de pneumonia, são espécies de bactérias que possuem externamente a membrana esquelética, outro envoltório mucilaginoso determinado cápsula. Então, essa é a resposta correta. Eu já até desenhei aqui, né? Então, além da membrana plasmática, além da parede celular, elas ainda têm uma cápsula que os tornam ainda mais resistentes. E aí, pessoal, o nome, né, pneumococos, os cocos são essas bolinhas, ok? Então, se você tem um coco, né, Staphylococcus, por exemplo, tem esse formatinho aqui de cadeia, ok? Tem Streptococcus, tem vários. Então, os pneumococos, realmente, além da membrana, eles têm ainda a cápsula. Vamos ver por que a letra D não é a correta. Externamente à membrana plasmática, existe uma parede celular ou membrana esquelética de composição química específica das bactérias, ácido glicol. Aqui que está o nosso erro. Não é de ácido glicol, tá? É de peptídeo glicano. Então, temos membrana plasmática, parede celular, cápsula,
Depende da espécie, ok? Mas tudo isso pode ser encontrado. O erro aqui é porque não é ácido glicol e sim peptídeo glicano.